E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Conexão Cast, o podcast que conecta você aos melhores insights de negócio, de gestão, de liderança. Eu sou o Lucas Bianchini, estou aqui com Márcia Bastos, minha sócia e co-host aqui no podcast. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio, né, Márcia? Hoje a gente já tá em qual, Lucas? 38. Nossa! Olha isso, 38 pessoas que sentaram aqui com a gente para ensinar sobre gestão. É muito legal quando a gente olha para trás e pensa nos temas que a gente já trouxe aqui. Realmente é quase um MBA que a gente está montando aqui nesse Conexão Cast, né? É verdade, Lucas. A gente aprende tanto, Muito. né? E do que a gente vai falar hoje? Me conta A aí. gente vai falar de uma coisa que eu tenho certeza, eu duvido que não tenha alguém que não precise falar sobre isso. Gestão financeira para pequenos e médios empresários, gente. Olha, isso é um tema, na verdade, finanças é um tema que, de um modo geral, a gente já precisa de ajuda, de aula, de um suporte. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui, né, Lucas? Muito. E é um tema que, assim, apesar de todo mundo saber da importância dele, muitas poucas pessoas dão a importância que ele merece. E a gente trouxe aqui uma convidada que tem muita propriedade para falar desse tema. Especialista. Antes de dizer o nome, eu vou só trazer um pouco do currículo dela. Ela é empresária, diretora financeira e mentora de finanças, com mais de 16 anos de atuação na área administrativo-financeira. Já participou de diversos tipos de empresas nos mais variados segmentos e portes, inclusive internacionais, e também é ex-atleta de fisiculturista com diversos títulos nacionais. Vocês já sabem quem está aqui com a gente? Quem é, Márcia? Apresenta ela. Nossa linda Fernanda. Fiz aniversário ontem, gente. A gente que ganhou presente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra, um prazer gigante estar aqui com vocês hoje. Não só pela conexão que a gente já tem, né? Essa energia maravilhosa daqui, mas falar sobre uma coisa que eu amo, que eu acho super importante, que é a gestão financeira, né? Como você ter uma vida melhor e uma empresa realmente mais saudável, ajustando pequenos pontos que são super importantes, mas que tantas pessoas acabam deixando para trás, porque quando fala assim de finanças, a gente fica, vou torcer o nariz, né? Mas não, é importante, e ter uma gestão financeira boa, ela pode ajudar você não só a ter mais lucros, mas conseguir crescer muito. Exato. Né, na empresa e ter uma vida melhor, né? Quem que não quer isso? Sim, E pensando na sua carreira, olhando para essa história aí incrível, em que momento que o tema finanças caiu sobre você? Não. Ou você que foi atrás dele? Como foi isso? É muito legal. Eu não vou dar spoiler porque eu já vi. Eu fiz um treinamento com a Fernanda, tá? Eu sei. Foi incrível. Foi uma imersão assim que, nossa, nem não dá. Depois ela vai contar. Então, eu acho que é legal você... É uma mudança, né? De carreira que você teve, né? Sim. Na verdade, gente, é uma história longa, né? Os longos meus 98 anos de idade. Não, eu tenho 38, mas eu passei por muita coisa já na minha vida, né? E meus pais tiveram origem humilde, eles realmente penaram bastante na época que eu era criança. Mas meu pai sempre deu esse exemplo de que tudo que você quer, você pode conquistar. Basta você arregaçar as mangas e lutar. Quando eu tinha uns 4 anos de idade, meu pai conseguiu abrir uma empresa, uma portinha, né? E aí sempre tinha essa questão de tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, para fazer, para acontecer. Então, quando eu era pequena, eu falava, não vou trabalhar na empresa dos meus pais, porque é tão difícil, né? Eu quero trabalhar numa multinacional e ser muito rica. Isso eu já queria quando eu era criança. Quero ser executiva, trabalhar fora e ser muito rica. Uhum. E foi assim que eu fui traçando o meu caminho. Fui pra faculdade, fiz o IBMEC, trabalhei na Losango, na HSBC. Parceiros também fiz IBMEC. Ah, é? Uhum. Olha, eu disse que nada por acaso. Eu fiz a DM lá também, aí, depois eu fiz MBA em Finanças lá. Ah, legal. E amo. Eu amo também. demais. Sou cadelinha do IBMEC. Pois é, eu também. E aí, depois, eu trabalhei no Odebrecht, inclusive, trabalhei na Líbia. O início da minha carreira foi voltada a RH. Olha isso! Eu sabia. Pois é, voltada a RH, eu já dava treinamento, né? Fui para essa parte, só que na Odebrecht que começaram a me inserir na parte administrativo-financeira, né? De obras e, na verdade, eu tratava de algumas obras. Depois voltei, já tem uns 13 anos que eu estou trabalhando com minha família. Só que essa questão de trabalhar com finanças não veio só da questão da família, de eu ter que assumir os negócios. Veio depois de uma dívida gigante que eu entrei. Pessoal ou empresarial? Pessoal. Como que aconteceu tudo isso? Eu sempre trabalhei muito e ganhava realmente muito dinheiro. Só que, como a maioria dos brasileiros, ninguém me ensinou educação financeira.
E aí tudo que entrava, saía. Tudo que entrava, saía. Gente, eu fui morar fora e eu voltei com R$100 na conta. Eu ganhava em euro, 20 e poucos aninhos. E aí voltei. Gente, não comprei o mundo, mas viajei bastante na época. Voltei com R$100, só que sempre eu falava, não, agora eu vou trabalhar mais, vou ganhar mais, mas o dinheiro ia escorrendo pelas mãos. Só que tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que desestabilizam. E eu passei por um momento, assim, emocionalmente falando, que foi meio tenso, né? Momento de divórcio, né? Eu tava me sentindo mal. Eu entrei no fisiculturismo exatamente nessa época, né? Que foi para me reafirmar, mas ficava gastando. E aí eu falei assim, não, preciso ganhar mais. Quem nunca, gente? Quem nunca falou, não, o problema não é porque eu não sei me administrar, é porque eu tenho que ganhar mais, tô ganhando pouco. Eu falei, tá, joguei no Google, como fazer renda extra. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Vou abrir mais uma empresa, né? Vou abrir uma empresa, revenda de roupas fitness, estava no mundo do fisiculturismo. Abri uma empresa, eu era atleta na época e também trabalhava na empresa da minha família, que hoje a gente está na segunda gestão familiar, mas na época eu entrei como diretora financeira só. Administrava muito bem dos outros, gente. Tem isso, né? Mas o meu, não. Comecei a ganhar dinheiro com a empresa em paralelo, não dei conta e usava tudo que a empresa faturava como se fosse o meu dinheiro. E aí pegava empréstimo no banco para comprar o estoque. Quero estoque, quero proporcionar o melhor para os meus clientes, isso dando conta de tudo. E o que acontece? Não deu. Me passaram a perna, tá? Também. Teve isso, mas a culpa é minha. Né? Eu fui tratar do meu negócio de uma forma que não era profissional, da mesma forma que eu tratava dos outros. Quando a gente tem uma empresa, às vezes a gente deixa o emocional levar, né? E aí vai colocando, não, tá tudo certo, e tirando, tá tudo certo. E, na verdade, eu fui fazendo empréstimo em cima de empréstimo, quando, em um momento, uma pessoa sumiu com um estoque grande de roupas consignadas meus. E aí você fala, caramba, a culpa de você ter quebrado, porque, gente, eu quebrei. A culpa de você ter quebrado foi da pessoa? Não. Foi minha. A gente não pode... Era o seu comportamento. Era o meu comportamento. A gente não pode jogar a responsabilidade para os outros. Né? Se eu tivesse realmente o meu caixa na empresa, se eu não tivesse ficado cega em relação ao faturamento, tivesse olhado o lucro, né? Se eu não tivesse feito vários detalhes, eu não teria quebrado. Seria somente um balançar e eu voltava. Isso tem quantos anos? Isso tem quantos anos? Foi em 2017. 2017 para 2018. Só que, para piorar, eu continuei não ajustando minha parte financeira pessoal, estava com os empréstimos para pagar, eu falei a empresa, fechei, né? Comecei a vender tudo a preço de custo. Falei, não quero mais isso, né? Você nunca vai ver uma empreendedora falar, não quero mais isso, se estiver dando lucro, né? Falei, não quero mais isso para minha vida, tal, não ajustei. E aí, gente, fui refinanciando. E aí cheguei a 150 mil de dívidas. E aí todo o meu dinheiro mensal ia para pagar aluguel, para pagar a minha alimentação e para pagar a parcela da dívida. Nossa. E aí, o buraco fica mais embaixo, porque a gente se sente mal, frustrado, e parece que é aquele ciclo, né? Não sei se vocês já passaram por isso alguma vez, ou se alguém que está do outro lado já passou, parece que você nunca mais vai sair. Você não vê mais luz no fim do túnel. E você começa a não querer olhar para a realidade. Eu comecei a não querer ver. Falei, gente, que fica como seu único foco, né? Você não parece que não consegue pensar direito em outras coisas. Não consegue, você não produz mais, aí já não tem aquela sensação. Energia. Não tem aquela energia. Você fala, eu falei, gente, eu sou uma fracassada. Eu já tenho MBA em finanças, cuido do financeiro de uma empresa grande, já cuidei de outras. Como é que eu fiz isso comigo? E aí, realmente, assim, o tempo foi passando. E aí eu poderia falar pra vocês aqui, gente, de repente, um dia eu acordei e tive uma ideia, mas não, gente, é mentira. Eu sou muito sincera em tudo que eu falo das coisas que eu errei mesmo, porque é errando que a gente aprende, né? E nada na vida é por acaso. E aí, no momento que um amigo meu pediu pra eu falar comigo, ele falou, Fernanda, preciso falar com você urgente. Tô com um problema. Eu falei, beleza, vem no meu trabalho. Ele chegou no meu trabalho. Olhou pra mim com o olho desse tamanho, bateu assim na mesa. Pum. Fernanda, pelo amor de Deus, estou endividado. Respirei. Eu também. Gente, foi a primeira vez.
A primeira vez que eu falei pra alguém, por quê? Eu nem ia falar pra minha família, né? Eu falava pros meus amigos, ninguém quer contar. Porque ainda tinha essa questão do que você estava gerenciando na empresa, né? Imagina. Poderia dar uma... Eu podia ser assim, demitida, gente. Né? Podia ser demitida. E ele falou, oi? Eu falei, eu também. Porque também você não parecia, não, né? Claro, eu não tava gastando com nada, mas também não ficava falando com os Sim. outros, eu só tava sumida, né? Porque não dá pra sair, não dá pra fazer nada. Ele falou, como assim você? Eu falei, eu não sei o que aconteceu, não sei como sair, não sei como te ajudar, mas calma que eu vou pensar. Vamos pensar juntos. Gente, uma coisa que eu amo ajudar os outros. Sempre amei. E aí foi nesse momento que eu falei, não, Fernanda, anda, levanta, que você vai ter que resolver. Primeiro, porque eu não podia ajudar um amigo. Não, era o gatinho do outro, então. E a outra situação também que eu falei, como que eu, que nunca tive medo de nada, sempre trabalhei tanto. A gente foi morar na Líbia, que é um país muçulmano, novinha pra trabalhar. Quanto tempo lá? Fiquei 7 meses, Peladeiras, na Líbia. Super desafio. Eu falei, gente, eu sempre inventei, morei em um monte de lugar, nunca tive medo. Eu tô com medo de quê? Do meu financeiro, sabe? Eu falei, não, vou procurar. E comecei a procurar como sair das dívidas. Meu amigo me falou de um livro super legal. Aliás, ele foi meu mentor financeiro, a pessoa que escreveu o livro. Li o livro, achei ótimo. Fui fazer o curso dele. Você fala, como endividada, né? Gente, parcelei em 300 vezes. Quando a gente quer, a gente parcela, né? Então, vale a pena, valeu a pena. Aí, na época, eu falei assim... Falei, gente, entendi o curso, livro e tal, mas eu não tenho forças ainda para fazer sozinha. Porque envolvia muita coisa. E aí eu fui procurar essa pessoa na internet, no Instagram, mandei uma mensagem para ele, ele combinou de conversar comigo. Na época ninguém falava de mentoria, nem sabia que era mentoria. Ele falou, tudo bem, Fernanda, tem uma mentoria. Eu falei, mentoria? Como que funciona? Ele me explicou, a gente vai fazer todo o planejamento de acordo com o que você precisa e tal. Falei, ótimo, é tudo que eu quero pra minha vida. Em quanto tempo eu resolvo? Ele, 1 ano. Eu falei, 1 ano? Não, tudo bem, porque eu ia perder 15 anos na minha vida, sei lá quanto tempo parcelando, né? Ele tá 14 mil, eu. Falei, então, eu acabei de explicar que eu tô endividada. Eu não tenho 14 mil reais. Aí ele ajudou, ele falou, Fernanda, eu estou te falando que esse é o preço da minha consultoria, da minha mentoria. Então, esse é o preço que eu posso parcelar para você. Aí eu falei, tá, mas não tem como, né? Aí ele falou, não, quando você acabar tudo isso, isso não vai ser nada, gente. E foi assim, Fernanda. E foi assim. E foi assim que eu entrei na mentoria dele. Em pouco tempo eu já tinha entendido como que eu tinha que gerenciar meu dinheiro. E eu era atleta, né, gente? Então eu coloco um foco. Tem isso, é verdade. Vou. Eu falei, cara, o máximo pode acontecer eu ficar mais endividada. Mas vamos. Cara, fiz tudo que ele falou. Fui aprender também sobre meu comportamento, né? Como que a minha parte comportamental influenciava na forma que eu gerenciava meu dinheiro também. Comecei a poder fazer outros cursos, porque começou a ficar livre, assim, melhor. E em 1 ano, quitei todas as minhas dívidas e já era investidora. E funcionou. E aí, dali pra frente, comecei a ajudar pessoas informalmente. Algum amigo meu precisava, também ajudei meu amigo, tá? Ajudei, puxei ele pela mão e falei, olha, eu tô fazendo uma mentoria, vou tentar te explicar. Com ele, né, tipo? Sim. Meu amigo, graças a Deus, hoje também tá investindo, tá ótimo, tem empresa também. É parceiro meu, na verdade, ele tem uma empresa que presta serviço pra minha empresa hoje. E aí as coisas foram desenrolando e eu ajudava informalmente. E gostava muito de falar de qualidade de vida, essas coisas. E aí eu fui fazer mentoria com a Kênia Gama. Não sei se vocês a conhecem, super empreendedora. Também dona de eventos grandes. E eu tava falando com ela que eu queria dar mentorias e cursos e tal de uma forma mais estruturada. Porque uma coisa é você saber falar e ajudar. Outra coisa é você ter realmente o seu método desenhado, a estrutura. Ela olhou pra mim e ela falou, você vai falar sobre o quê, Fernanda? Eu não sei, estou em dúvida, qualidade de vida, não sei o que lá. Sobre o que você é especialista? Eu falei, finanças, ué. Ela, então, a partir de agora você é mentora de finanças. Eu falei, mas eu me endividei. Melhor exemplo. Ela falou exatamente isso, é o melhor exemplo. A Fernanda... Real, né? Não é fictício. Olha quanta bagagem você adquiriu de lá pra cá, olha quantas pessoas você pode ajudar, como que você se sentiu quando você se aliviou? Eu falei, cara, é isso. Eu falei, tá, vou começar.
Vou dar meu primeiro curso, minhas primeiras aulas para ver como que vai mais ou ser. menos em que ano? Isso foi, isso passou um bom tempo, mas isso já tem uns 2 anos, mais ou menos. Então, 2 anos, tá? Que teve essa mudança mesmo. Mesmo, né? De falar, agora eu vou virar mentora. Pra virar mentora. Tá. Porque aí eu tava fazendo tudo informalmente, sem nada estruturado, ganhando confiança também. Aí quando eu comecei a entender o real motivo de eu ter vindo ao mundo e ter passado por isso, sabe? E as minhas primeiras alunas com resultados, e as empresas delas crescendo, e elas podendo fazer o que queriam, tipo, saindo com os filhos, viajando, saindo às vezes de relacionamentos tóxicos porque não conseguiam sair, pessoas que estavam se sentindo péssimas, que viram a luz e começaram a sorrir. Eu falei, gente... Esse é um ganho que não tem. Não tem explicação, assim. Eu me apaixonei realmente por isso. Então, de lá pra cá, eu nem sei quantas mentorias eu já dei, cursos, eventos Não, e e tem treinamentos. uma própria marca, né? Tem. Conta um pouquinho pro pessoal, quem não conhece. Hoje eu tenho o Salto da Riqueza, né, que é a minha mentoria. Tenho o Salto da Riqueza Experience, que é um treinamento de alto impacto, porque de lá pra cá, gente, estudando, sou especialista em neurofinanças, né, que é finanças comportamentais, porque de nada adianta você só saber fazer uma planilha financeira, mas não ter o comportamento, né, tá muito. O dinheiro é altamente emocional, A gente trabalha muito com o pequeno e médio empresário, né? E a gente vê erros ainda, assim, nosso chopito da Masterpiece maravilhosa. Não, o gin tá maravilhoso também, eu aceito. Obrigada. Yes. O meu é o Mona Lisa. Aí a gente vê muito assim, ainda, você vê, né? Tanto que se fala hoje já, internet falando, mas às vezes a gente vê erros básicos, assim, de misturar o dinheiro pessoal com o profissional, na planilha do RE, né? Dando um exemplo. Ou situações mesmo, assim, que as pessoas não percebem. Sim. O empresário não percebe. Esse é um ponto mesmo que eu queria trazer essa virada, assim. Tá. Levando isso tudo que a gente tem da carga financeira pessoal para a empresa. O que muda e quais são, assim, os principais erros que você ainda vê as empresas cometerem? Nossa, eu vou falar do primeiro, que é o, assim, que pega a maior parte das empreendedoras, tá? 2 empreendedores. Você realmente olhar, quer dizer, são 2, né? Eu vou falar do principal, misturar a pessoa física e jurídica. Misturar a pessoa física e jurídica. Isso eu vejo muito. Cara, é demais. E às vezes empresas grandes, que realmente estão dando lucro, mas que poderiam estar muito melhores se a pessoa separasse. Aí você fala, mas como assim, Fernanda? Meu pai tem empresa há 33 anos, né? Vai fazer 34. Eu entrei lá tem 13 anos. A primeira coisa que eu vi quando eu cheguei foi isso. Tava misturado. Era boleto dele sendo pago na empresa, era às vezes dinheiro dele que ele colocava na empresa. Gente, com essa bagunça, não dá para você estruturar. Né? Você não sabe. Ai, Fernanda, mas minha empresa tem 15, 20, 30 anos e funciona. Funciona, mas ela funcionaria melhor se você separasse. Aí você me fala por quê? Porque aí você consegue montar direitinho como que está a lucratividade da empresa e ter um espelho para você se guiar e tomar estratégias mais assertivas. Porque eu falo que o financeiro de uma empresa é como se fosse o sangue que circula na veia. Como assim sangue? A gente tem várias áreas, né? A gente tem um financeiro, a gente tem um RH, a gente tem um jurídico, a gente tem vendas. Mas, se der um problema nessas áreas, vai afetar o quê? O financeiro. Se tiver tudo bem lá, vai melhorar o quê? Obrigada. O financeiro. Mas também, se você não tiver o financeiro para sustentar todo esse crescimento, para você investir em pessoas, para você investir no marketing, para você investir na estrutura da empresa, se você não tiver o financeiro saudável para fazer isso, sua empresa não cresce. E aí, quando você vê um demonstrativo financeiro, é o exame de sangue. É o exame, né? É o exame de sangue, que você olha lá todas as taxas. Só que se você só olhar e não souber interpretar e agir com isso, é a mesma coisa que você fazer o exame de sangue, não ir no médico, né? E não tratar. Ou seja, tem que parar, olhar para isso todo mês, separar, né? Porque senão é isso, passa, quando vê, passou um ano, às vezes onde você aplicou, o que você fez, o que você investiu, o quanto eu gastei, a pessoa não sabe. E não sabe. Né? E a gente vê muito isso, né, Lucas? E muitas empreendedoras sabem o que elas fazem? Tem lá até o dia a dia, corre atrás, trabalha, se matam de trabalhar, não podem ficar com a família, não tem tempo pra nada, e chega no final do mês, cadê o dinheiro no bolso? Não tem.
e fala, gente, quanto mais eu trabalho, menos dinheiro eu tenho, o que está acontecendo? Eu estou investindo na minha empresa e não está tendo. Mas aí que tem um outro erro. Olhar o faturamento e não o lucro. Sim, é uma coisa muito importante. Ainda mais em empresa que gira muito, né? Empresa que vende produto e tem uma margem pequena. Exatamente. Tem gente que fica cego olhando o faturamento e fala, nossa, minha empresa dobrou o faturamento. Mas dobrou o que entrou aqui? Quando você está saindo, né? Pois é. Como que estão suas despesas? Será que você está tendo lucro realmente? Será que valeu a pena trabalhar o dobro, o triplo? Está realmente gerando um lucro maior? Porque dizem que faturamento é métrica de ego. O certo mesmo é a gente olhar a lucratividade. Nossa, nunca tinha escutado. Só que como que a gente vai ver o lucro se você não analisar seu financeiro? Se você tiver tudo misturado, como que você vai saber o que é pessoal, o que é empresa? Não é real. Exatamente, não é real. Então, as empreendedoras precisam olhar mais para o crescimento do lucro. Então, seria primeiro essa questão de separar e o segundo, ficar atento a essa questão do que está entrando e saindo. Exatamente. Olhando para isso mensalmente, né? É o básico. Tá, é o básico. É o básico, porque aí, quando você tem todo o seu demonstrativo separadinho, vendo lucro, você já sabe que linha pode ajustar. Você olha, nossa, tô gastando demais com o meu fixo. Com aluguel, com condomínio, pessoas. Ou se não, gente, eu tô com pessoas, tá, uma equipe tá boa, mas elas não estão produzindo o que eu queria para ter uma lucratividade maior. Aí você pode fazer alguns ajustes. Que às vezes a maior dificuldade também é essa. Eu escuto muito, a gente vê os nossos clientes falando, mas sei lá, qual é a capacidade de pessoas que eu preciso para atender a essa demanda, né? Como é que faz essa conta? Essa conta não é tão rápida. Não é tão rápida. Não é? E tem que ter um pouco de estudo e análise. Sim, e você tem que ter o financeiro ok para você começar a analisar se realmente a quantidade de pessoas que você está colocando na sua empresa está te gerando um benefício ou não, porque tem uma curva. Você não pode ser equipe. Sozinho, você não vai conseguir o patamar que você quer. Você tem um limite, você tem limite de horas, de esforço e até de entendimento também do que você vai fazer. Eu desconheço alguma empreendedora que tenha crescido muito sozinha. Sim. Pode começar sozinho? Pode, mas depois você pode terceirizar alguma coisa. Ah, vou terceirizar as redes sociais para fazer alguém para fazer realmente minhas mídias, minhas artes, porque às vezes a empreendedora gasta mais tempo no Canva do que fazendo a entrega dela, não é? Já vi um monte de gente fazendo isso, né? E aí fala, não... Às vezes não quer mesmo investir no marketing, achando que é um custo que não vale a pena, porque é tão fácil fazer isso, mas não é, né? Mas olha o tempo. É estratégia, o tempo, É estratégia. Às vezes, pagando alguém terceirizado, não precisa nem contratar uma pessoa fixa no início. Alguém terceirizado, ela vai ter mais tempo para produzir, então vai faturar mais. E no final das contas pode ter mais lucratividade. Mas como ver isso, se você olhar o financeiro? Não é assim. Deixa eu ver se vai ou não vai. Ele diz tudo. Gente, é o exame de sangue. É o exame de sangue. E um movimento que a gente fez até na conexão, que mudou muito a forma da gente olhar para o negócio, é de separar por áreas de negócio. Sim. Porque a gente tinha produtos diferentes, com custos diferentes e complexidades diferentes. E a gente acabava olhando tudo junto. E aí, quando a gente conseguiu separar... anulava outras vezes. Quando a gente conseguiu separar e poder enxergar, essa receita vem daqui e esses são os custos atrelados a essa receita e essa é a lucratividade dessa unidade. Perfeito. Nossa, mudou a forma da gente analisar, assim. A gente até era meio míope. Porque era tudo, né? E aí um compensava o outro, a gente nem percebia, sabe? Sim, isso é muito importante você tá falando. Demais. Para quem tem vários produtos diferentes, segmentos diferentes, você não analisar cada caixinha no seu lugar, às vezes uma coisa que tem uma lucratividade gigante fica mascarando prejuízo na outra. E às vezes essas coisas mudam. E aí você tem que estar atento. No nosso caso, a gente teve mudanças, assim. Linhas que eram que mais faturavam na empresa e a outra lá baixinha, que depois virou o ano, a outra tava... E a gente, caramba, olha, a gente tem que colocar mais esforço aqui, entendeu? Prestar atenção. Então, assim, são análises que às vezes o empresário ele não tá vendo se ele olha o todão. Deu um trabalho danado. Inicialmente, para você dividir todas essas, né? Sim. E ainda mais quando se fala de passado, né? Você também tem que dar uma linha do tempo. Até onde eu vou fazer? Porque também se eu ficar, né, gente... vou fazer daqui a 5 anos, não. Vamos fazer 1, 2 anos, né? Tem isso também. Não adianta ficar cavando aí não 30 sofri. anos de empresa. Depois a gente vê daqui pra frente. Exatamente. Tem que pegar
uma basezinha de 6 meses, 1 ano, né? Eu aconselho 1 ano, porque todos os negócios são sazonais, né? Então, às vezes, se você pegar um mesinho só, 2, você não tem a realidade da empresa. Mas se você fizer 1 ano, já é o suficiente e esquece que passou. Esquece, aí é daqui pra lá. Deixa, joga pra Deus, pro universo, fala assim, vai, foi. Né? Até porque todo mundo tenta acertar o tempo todo, né? Se envolve na empresa, quer fazer o dia a dia, correr atrás, mas sim, pensando em acertar. Não é de negligenciar nenhuma área. Mas depois que descobre, tem gente que fala, meu Deus, tô deprimida agora. Não fica, calma. E você aconselha também a utilização de sistemas, essas coisas para facilitar? Porque eu tenho muito receio também, que eu vejo muito pequeno e médio com essa coisa de uma planilha, Excel. E assim, às vezes, né, gente, não tem condição. Eu e ele, desde o início, a gente contratou o sistema, porque a gente, para facilitar, para você ter uma gestão, por mais que aquele fosse um investimento, mas a gente, né, o esforço, né? E a gente vê que os outros acabam errando, às vezes, com essas planilhas também. Sim. Porque tem uma coisa humana ali, sim, né, que é possível. Olha, sistema é sempre um bom investimento a ser feito, exatamente para deixar tudo computado, para ter um detalhamento melhor, para você poder gerar gráficos e acompanhamentos de uma forma, relatórios, para você realmente analisar, não ter que ficar tão envolvida com o braçal de ficar alimentando planilha só. Mas, para quem é iniciante, né, que ainda não tem uma capacidade de investir agora num sistema, no RP, né, robusto, pode começar pelos gratuitos ou aqueles que têm um valorzinho pequeno, tipo Conta Azul, é um deles, o Organize, o Minhas Economias, ele já tem muita coisa, não tem? E você já começa, aí depois que você tiver mais corpo, tiver mais um caixazinho, fala, não, é o momento de investir no RP, né? É o momento de investir em um sistema, porque tem que ter. Para você guardar todo o histórico, para não ter esse erro humano de puxar, de configurar uma planilha, né? E para fazer também as coisas em tempo real, porque esses softwares, eles permitem que você também entre pelo celular e você já vá computando na mesma hora. Sincroniza com o banco, né? Já está tudo ali, né? Tudo. Então facilita. É um tempo que você deixa de perder, né? E que você pode estar focado na estratégia da empresa e você pode analisar num lugar de ter que ficar fazendo só operacional, de fazer isso, né? Mas assim, uma coisa que eu acabei não falando ainda, que é importante, toda empreendedora tem que ter o seu salário. Sim. Você recomenda que você esteja no Prolabore, no caso de um sócio, de uma sócia, né, de uma não empresa? Necessariamente ter que fazer o Prolabore, né, de forma contábil, né, colocar no contador. Mas tem um fixo. Mas tem que ter um fixo. Sim. Tem que ter. Qualquer uma. Pode ser uma pequenininha, ou pode ser uma empreendedora maior, né? É assim que ela consegue separar, né? Assim que ela consegue separar. É assim, senão ela não vai nunca separar. Porque tem gente que não faz. Exatamente. Tô precisando de tanto, eu vou tirar tanto. Tem mulheres que fazem assim, mulheres. Eu acabo falando mulheres, gente, mas é para homens e mulheres. É que eu tenho mais mulheres como mentoradas do que homens. Mas assim, também tenho mentoradas homens. Mas a maioria das pessoas faz o seguinte, que está começando, o que dá para tirar, eu tiro. E aí, às vezes, não dá para tirar, vai pagando as coisas, vai puxando, confunde. Se você tiver um fixo mensal, mais um variável de acordo com o seu lucro, beleza. Não tem como a pessoa fazer um planejamento financeiro pessoal se não souber o mínimo que vai retirar. Aí tem gente que fala, não consigo. Tá, você tem funcionário? Tenho. Você paga? Pago. E você? É o meu método, né? Tá se pagando por quê? Sabe? E aí vem esses comportamentos que você tanto fala. Aí vem esses comportamentos, aí começa a misturar por causa disso. Ele quer sabotar ele mesmo, talvez, seria isso? Sim, e tem mês que se pune. Ai, meu Deus, trabalhei a beça, mas não tive resultado, não vou tirar nada da empresa. Você fala, tá, e paga como? Gente, sério, tem gente que tem empresa e que tem dívida pessoal porque não pôde tirar da empresa. Eu falo, a conta não fecha. Você está fazendo dívida pessoal, não está olhando para o seu financeiro da empresa para ver o que está acontecendo para não estar se pagando. E você está se punindo, criando empréstimos. Não dá, tem que voltar. Aí, nesse momento, a pessoa precisa parar, olhar a realidade, ajustar tudo e tirar um fixo mensal. E beleza, toda vez que a empresa tiver um lucro, a pessoa pode retirar um percentual do lucro. Por que um percentual? Porque o resto tem que ficar na empresa, para reinvestir, para crescer. E o mês que der prejuízo, como é que eu me pago?
Lembra que eu falei que tem que guardar todo mês um pouco para a empresa, para o caixa? Reserva, né? Essa reserva que vai pagar o salário da empreendedora. Isso exige muito planejamento, né? Muito. Infelizmente, acho que ainda tem essa... isso, né? E parar para fazer... Não, e, por exemplo, se você determina ali um valor mensal que vai ser o meu salário, sim, e eu determino isso para o ano todo, eu tenho que já ter isso projetado como um custo que vai estar ali projetado como os outros custos que eu tenho. Sim. E isso exige que eu tenha, por conta disso, uma receita maior, né? Então, é um olhar que muitos ainda não têm essa visão mais médio prazo, né? Nem longo prazo, né? Médio prazo, falando do mesmo ano, né? Sim, exatamente. Eu acho que está muito ligado a essa questão orçamentária também, né? Sim. Que a gente às vezes entra nisso na questão de planejamento estratégico, porque a gente apoia algumas empresas nesse sentido. A empresa está pensando no ano, no quais metas vai focar, quais são os direcionadores da empresa, mas ela não fez uma análise orçamentária antes. Então é muito difícil ela pensar em objetivos se ela não tem um histórico do ano anterior e objetivos financeiros para esse ano, né? Sim, para ver se vai conseguir... O quanto quer crescer, né? O quanto vai exatamente aumentar de time, enfim... Coisas básicas que às vezes não está parando para pensar. É verdade. E essa parte de poder investir, né? Tem empreendedores que acabam fazendo investimentos na empresa sem analisar se é o momento certo ou não. Por quê? Mais uma vez o financeiro. Você vê que várias coisas acabam voltando para o financeiro. Só que as pessoas acham tão chato, né? Ai, eu acho que quero falar de financeiro. Quando eu pensei nesse tema aí, e pensei em você, né? Eu pensei muito porque, olha que interessante, mesmo você vivendo uma empresa financeira, tendo uma formação financeira, né, sendo uma atleta, ela cometeu erros. Então, assim, gente, é possível qualquer um cometer erros, assim, entendeu? Porque tinha tudo para dar certo, assim, em termos de conhecimento em torno, né, vamos dizer assim, para você. E mesmo assim você não conseguiu e tudo bem, porque a hora que se deu conta disso e desses comportamentos que eu não sei o quanto a gente vai conseguir citar aqui, que eu acho que era importante as pessoas entenderem, que comportamentos são isso, o que faz a gente, né, acontecer isso com o empresário, né, dele, né, não conseguir fazer, não conseguir se organizar, cometer isso, eu não vou me pagar, vou me punir, por quê? Tem muita questão de crenças, né, valores, crenças limitantes que vêm da infância, né, que você ouve falar na sua infância, da dificuldade de lidar com dinheiro, então já vai criando um bloqueio em relação a isso. E a questão também de querer só ganhar, vender, faturar, né, o financeiro é difícil, o financeiro é complicado, eu não sirvo para isso. Querer só olhar o quanto que você quer crescer sem prestar atenção no que tem por trás. E aí, em relação à parte comportamental, né, que é a parte que eu amo, né, a gente também não. Dinheiro, finanças comportamentais, envolve também o fator emocional de como a pessoa está no momento que vai consumir, gastar ou fazer qualquer movimentação dentro da empresa. Nós somos por emoção, né? Então, tudo que é relacionado ao nosso bebezinho, que é a empresa, mexe com o coração, né? Tudo que é relacionado com o dia a dia, filhos, o filho está doente, teve um problema no casamento, teve um problema, sei lá, de autoestima, tudo isso acaba impactando na empresa. Por mais que as pessoas tentem ser 100% profissionais, a gente mistura, somos humanos. Somos humanos, E aí, quando a gente está estressado, cansado, triste, temos tendências a cometer erros financeiros. Aí você fala, quem que nunca tá estressado, cansado, é triste? Pelo menos um deles, né? Quando tá cansado, tá estressado, sei que você fala. Eu falo, gente, calma aí, Fernanda, eu não vou ser um monge tibetano. Eu também não sou. Mas o que acontece? Talvez aprender a gente tem que começar a aprender realmente a lidar com isso e criar estratégias para que não caiamos nesses erros, né? Nesses tropeços. Porque 95%, já dizem que é 90% hoje em dia, mas de 90% a 95% das coisas que a gente faz no dia a dia são inconscientes. As decisões que a gente toma são inconscientes. Tomamos cerca de 35 mil decisões por dia. Nossa, 10% Desde o momento que a gente acorda, abre o olhinho lá, meu Deus, vou tomar meu café da manhã, vou escovar meu dente, tudo isso a gente vai fazendo no automático. Escolha da roupa, no automático.
Empreendedores, por si só, já tem um monte de incêndio que tem que apagar. Então, geralmente, essa média dá uma montadinha também, né? Que acontece umas coisas que a gente não sabe da onde que veio isso, Deus, que eu nunca via. Aí aparece, a gente tem que resolver. Segura aqui, respira e vai. E aí, você imagina, a maior parte é inconsciente, de acordo com as crenças que a gente adquiriu de infância e com comportamentos que a gente foi adquirindo de acordo com o meio que a gente vive. O meio que a gente vive também é muito importante para alavancar ou não a nossa empresa, né? Estar do lado de pessoas bacanas, empreendedoras, que querem crescer, blá, blá, te puxam para cima. Se você tá no meio de pessoas que são ó vida, ó céus, ó azar, tudo acontece de errado comigo, a culpa é do presidente, a culpa é do planeta, a culpa é que o chão é marrom. Que bacana falar isso. Isso daí atrapalha, te puxa para baixo. Então, o ambiente, ele influencia, sim. O que você viveu na infância influencia, sim. E aí você tem gatilhos, faltas pessoais, tipo, alguma dor que te dá falta, que você tem esse sentimento de vazio, acaba fazendo com que você compre. Da mesma forma que a comida, tem gente que tem compulsão alimentar. Mas a maioria das pessoas também tem compulsão por gastar. E aí, vira um ciclo, que você gasta, mas não vai preencher o vazio. Isso eu falo na empresa também, porque tem gente que coloca esse foco no pessoal e tem gente que coloca esse foco na empresa. Gasta na empresa para tentar preencher um vazio. Gasta na empresa para tentar preencher um vazio. O vazio não é preenchido e você cria mais um problema para você se preocupar. Porque o dinheiro não é tudo, gente, mas a falta de dinheiro, ela atrapalha todas as áreas da vida. Então você começa naquele ciclo. Aí você fala, Fernanda, mas tá, como que eu paro isso tudo? Primeiro, entendendo você mesmo. Autoconhecimento. Pra tudo. Impressionante, né? Pra tudo, né? Pra tudo. Quando você se conhece, você sabe por que você tá fazendo o que você faz, aonde você quer chegar. E às vezes não é nem porque você vai mudar, mas pelo menos você tem consciência. Às vezes vai levar um tempo pra você mudar, mas você já não vai no automático. Não vai. O problema é não perceber, né? É tá aquilo muito... E às vezes até o autoconhecimento da empresa, né? Não ter conhecimento realmente da empresa, dos pontos de dificuldade, das falhas, das possibilidades de crescimento do mercado. Não conhece realmente, acha que conhece, eu vivo isso aqui, eu fundei isso aqui. Sou eu. Só que realmente quando você vai se aprofundar em algumas questões, ainda está muito nebuloso, né? E ele mesmo está querendo olhar aquilo, então tá muito ligado a esse lugar de esconder, né? E a questão de você conhecer a empresa 100%, mesmo sendo a sua empresa, você não se cegar para certas fontes, né? E você saber onde você quer chegar. Não é só o dia a dia, vamos ver onde vai dar. Quero crescer. Mas como assim? Crescer o quê? Crescer faturamento, crescer lucro, crescer equipe, crescer... Quero expandir meu negócio. O que exatamente você quer com a sua empresa para esse ano? Eu sei que a gente está no meio do ano. Mas aí, se você não fez assim, um planejamento financeiro ou estratégia da sua empresa, você ainda tem 6 meses. Você ainda tem aqui, metade do copo para preencher. Né? Ainda dá tempo. E já planeja do ano que vem. Porque quando a gente tem meta, quando a gente tem uma coisa para mirar, a gente vai. Porque dificuldade todo mundo vai ter. Né? Desafios todo mundo vai ter. E se eu pensar em outro dia, mudar a estratégia, tudo bem, mas você está seguindo bonitinho. Se você quiser mudar alguma coisa, faz parte. Aí a pandemia veio para mostrar isso, né? Quando todo mundo teve que se reinventar em vários aspectos, coisas que a gente não estava previsto. Sim. Então, eu acho que no dia a dia, eu acho que você tem que meio que ter esse comportamento, né? Será o que não está escrito, o que não está sendo falado? Exato. Será que eu estou olhando para tudo e, né, driblando isso? Perfeito. E aí, quando você entende o seu comportamento, seus hábitos, seus sabotadores, né? O que você precisa fazer para melhorar a sua empresa em alguns certos pontos? O que sua empresa tem de melhor para você potencializar, né? Não é, isso aqui tá bom, vou deixar, não. Se tá bom, se é seu diferencial, vamos lá, vamos colocar mais lenha, né? Para crescer, para realmente expandir. Mas você acha, por exemplo, que tem pessoas que devem terceirizar isso? Ou não ter? Eu, por exemplo, tive um tempo atrás uma conversa com uma empreendedora e ela falou assim comigo, Márcia, eu tive até um infarto, né, por conta de estar cuidando da questão financeira da empresa. A empresa estava começando e tal, tinha momentos, né? E ela falou, e eu precisei falar, cara, não é meu, isso não me pertence mesmo. Não é que eu não faça parte das reuniões de financeiro, mas eu não estou ali cuidando e fazendo essa gestão porque o meu emocional não me permite. Você acha que
É possível isso? Porque tem um pouco do que a gente escuta aí também, que o empreendedor tem que estar atento a tudo. Olhando a finança, que ele não pode deixar de lado. Aí como é que fica isso? Quando a pessoa fala, eu não dou conta. Cara, entendeu? perfeito. Adorei essa pergunta, muito bem pontuada, sabe por quê? O que eu acho para qualquer área da empresa, você não tem know-how suficiente para tocar 100%, contrate alguém que possa fazer isso para você. Mas não é delargar. É delegar e não delargar. É você realmente entender o básico, o que é necessário para que você possa tomar decisões mais assertivas, para que você possa montar estratégia. Então, por exemplo, se contrata a conexão para cuidar do RH, né? Para cuidar do RH, para dar treinamento, para estruturar, maravilha. Por quê? Porque vocês são uma potência em tudo isso e vocês vão conseguir tocar muito melhor do que uma pessoa que vai tirar da cabeça. Isso, começar do zero, estudar sobre isso, né? Não dá. Tem coisa que não dá, porque empreender não é você saber com mínimos detalhes sobre tudo. Mas a pessoa precisa saber acompanhar. Saber que pontos ela vai perguntar para você de indicadores, o que está melhorando, o que não está. Analisar se realmente todo esse trabalho da pessoa que contratou, né, da empresa que foi contratada, está dando certo, quais são os avanços que tem. Mas não precisa estar envolvida 100%, senão não dá. Ninguém é perfeito em tudo. Eu, por exemplo... Tem essas limitações. Sim. Ela, comigo, na conversa, me pareceu muito consciente desse autoconhecimento. Cara, aqui eu não vou. Sim. Eu falei, não, entendi, ok. Mas é por isso que eu converso, eu dou muita palestra de finanças para empreendedores, falando sobre pontos principais. Eu falo sobre 10 pontos, né? Sobre 10 pontos principais que toda empreendedora precisa saber e o que ela tem que olhar. Aí não precisa ser a própria empreendedora que vai alimentar o financeiro, que vai organizar a planilha. Mas como que ela vai tomar as decisões com base no que fazem para ela? E aí ela olha aquilo, ela tem que saber interpretar. Entendeu? Ela tem que saber acompanhar. Então isso eu acho essencial. Cara, delegar tudo que você não sabe 100% fazer, contratar uma empresa, contratar pessoas, mas você tem que ter gestão. A gestão está na tua mão, né? Então... E às vezes até ter entendimento disso, porque às vezes uma outra pessoa pode até ajudar. Tipo, será que esse é o caminho? Eu tô pensando por esse caminho. Talvez como uma pessoa terceirizou, ela fala, não, esse é o melhor caminho, mas vamos lá, vamos entrar aqui num consenso. Então, acho que também não fica tão sozinha, né? Sim. Eu digo, na tomada de decisão, que ela pode vir a errar, Sim. já que ela já tem esses comportamentos. Entendeu? Sim, mas é um bate-papo. Eu acho que ter uma mente aberta... A mentoria é muito bom. Mentoria é muito bacana para isso, né? Ou contratar alguém ou fazer uma mentoria para entender os pontos de uma forma melhor. Mas, assim, acima de tudo, ter a mente aberta para ouvir. Tem isso, né? Que às vezes você tá mexendo no filho, né? Como você falou. Quantas vezes você já não teve que falar alguma coisa que a pessoa não gostou tanto? Nossa, a gente fala muito. A gente fala muito. Meu Deus. A gente mais fala. Aí você fala, a pessoa fica assim pra você. A gente tem muito no nosso propósito essa coisa da verdade, né? Tanto desenvolver empresas verdadeiras e falar a verdade, porque como a gente é consultoria, muitas vezes o que a gente vai trazer é uma visão que ele não concorda ou que ele não viu. Então vai gerar algum tipo de atrito, não tem jeito. Ontem mesmo, assim, eu tive um retorno de um cliente que ele tava assim, gente, mas eles estavam do meu lado, porque não falaram comigo? Aí eu falei, você não contratou a gente pra isso? Né? Pra ajudar você, mas é aquilo, quero, mas não quero. É sobre isso, gente. Tem coisa, tem verdade que a gente tem que ouvir. Eu sou totalmente a favor também da verdade. Falar, olha, tá assim assado, você tem que mexer, mas a decisão é sempre do cliente. Né? Vocês devem ser assim também. Falar, olha, o melhor caminho é esse, a decisão é sua. Se você não fizer, vai acontecer isso. Se você fizer, vai acontecer aquilo. Qual caminho você quer tomar? Porque a empresa é dele. Né? Mas quando a pessoa tem a mente aberta para ouvir, para trocar, para falar, olha, não, Márcia, você falou isso, mas na minha empresa acontece assim, assim, assado. Você vai pensar numa outra forma para ir mais devagarzinho, né? Isso. Exatamente. Eu sou assim também. Peraí que eu acho que eu fui demais. Deixa eu dar um recuo. A gente vai, daqui a pouco você já tá fazendo tudo que você quer. Mas esse jogo de cintura de vocês é bacana. E o poder dos pequenos passos fazem a diferença. Às vezes a pessoa quer fazer uma revolução na empresa. Cara, não funciona. Não funciona. Eu tenho experiência de quando eu trabalhei na Losango, que ela foi incorporada pelo HSBC. A empresa quis fazer uma reestruturação assim, pum, de uma hora para outra. Gente, imagina o caos na Terra na época.
Foi o caos na Terra. Porque queriam mudar tudo. Era financeiro, era RH, era não sei o que, corta gente, faz não sei o que. Muita mudança ao mesmo tempo. Nossa, aí... Na sua empresa. Você perde até o que era bom, né? Infelizmente. Então tem esse problema. É isso. É você ter ciência de que tem pontos a melhorar. A gente sempre tem pontos a melhorar na nossa empresa. E priorizar. O que eu vou olhar primeiro na minha empresa? Eu tô com RH mais ou menos, vou contratar uma empresa de RH. Beleza. Contratou, começou a rodar, agora eu vou olhar para o meu financeiro. Contratou, ajustou, contratou gente, sei lá, começou a rodar, agora eu vou olhar para o meu marketing. Gente, é o passo a passo. É ir fazendo uma caixinha de cada vez. E quando você se dá conta, a tua empresa está toda estruturada e as coisas fluem. E aí você tem mais liberdade. Aí você aumenta o seu salário da dona, do dono, né? Mas só quando a gente olha de forma assim organizada. Não adianta fazer tudo ao mesmo tempo. Você comentou aqui, logo no início do papo, sobre endividamento, né? No seu caso, o endividamento pessoal. E a gente vê que muitas empresas acabam indo por esse caminho também do endividamento, mas a gente também vê que empresas fazem isso a seu favor, né? Um endividamento, assim, inteligente. Eu não sei se existe essa palavra, mas o endividamento, assim, que é estratégico para o negócio. Como fazer para, né, diferenciar esses dois? O quando que eu estou no endividamento que é ruim para o meu negócio e o endividamento que talvez vai me potencializar um crescimento? Maravilha, olha, endividamento, eu também falo disso, de ter endividamento bom. Eu gravei as minhas histórias um dia desses falando sobre isso, aliás. Eu gostei do jeito que você falou. Porque existe sim endividamento bom, que são formas de você captar dinheiro de fora para alavancar o resultado da sua empresa. Mas você tem que parar para pensar de forma bem fria, aí tem que tentar tirar o emocional ao extremo, gente, é difícil. O que é custo e o que é investimento? Já começa por aí. A base é isso, para depois você ver se você tem que se endividar ou não para fazer algum certo tipo de investimento na empresa. Ou seja, o que é custo? Tudo que você gasta na sua empresa que não vai te gerar lucros maiores. O investimento é tudo que você gasta na sua empresa que vai te gerar lucros maiores. Vocês estão vendo que eu estou falando de lucro, não estou falando de faturamento. Tudo bem, como que eu vejo isso? Realmente analisando o quanto que você vai ter de faturamento maior e o quanto que você está colocando de gasto para ver se seu lucro vai aumentar de uma forma boa, mesmo que não seja hoje. Que seja daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso é uma coisa. A partir do momento que você vê, é um investimento. Beleza, vou fazer isso agora ou não? Aí que entra essa questão de você, inclusive, analisar se você toma um financiamento ou não. O ideal, gente, o melhor dos mundos, no País das Maravilhas, seria que você fizesse tudo com seu caixa. Mas a gente tem sede de crescer, né? Então, para crescer, tem que fazer um financiamento e depois pagar o financiamento com lucro, né? Pagar o capital todo com lucro e ainda lucrar mais. E aí você tem que colocar na linha do tempo. Chama de payback, né? Quando você realmente reverte tudo isso que você investiu, você tem lucros além do que você adquiriu. No momento de fazer essa análise de que ponto, em que momento você vai ter esse payback, aí você tem que considerar tudo, inclusive todo o custo do financiamento, né? Qual foi o valor que você pagou a mais? Que se você pegar agora 30 mil reais para sua empresa, não vai te custar 30. Né? Vai te custar 30, mais ataque, mais IOF, mais os juros mensais. Você vai juntar tudo isso como investimento, não é mais 30. É 40, 50, é 60, depende de quanto tempo você vai pagar. E, ao mesmo tempo, você coloca na sua projeção quanto de lucro a mais você vai ter se você adquirir isso agora. E aí você vê se realmente o seu financiamento ele está conseguindo comportar a sua lucratividade, em quanto tempo isso aí vai ser gerado. E se você tem cacife para suportar até que isso reverta. Essa parcela, né? Essa parcela para ver se vai reverter. Porque, gente, investir na nossa empresa é muito bom, né? Ver o faturamento aumentar é muito bom. Mas, às vezes, você tem que segurar um pouquinho a ansiedade. E, às vezes, você tem que desbravar mais. Entendi. Isso é difícil, né, gente? É uma dualidade? Mas quando você coloca um número no papel, gente, é claro, números não mentem. Né? Aparece. Tá aí, né? Você olha, você só faz errado se você quiser. Tá ali mostrando quanto que você vai conseguir reverter tudo isso. Se você pega um financiamento que você tem que pagar em 2 anos, mas o lucro você só vai reverter em 5, não é momento de pegar. Segura um pouco. Vai gerando mais caixa para você não precisar desse capital todo.
E depois pode até pegar um pouquinho de financiamento, né? Um pouquinho de empréstimo. Mas a gente trabalha com muita alavancagem lá na madeireira, muita. Então, volta e meia a gente tem um benefício bacana, se for comprar um material. Quem trabalha com produto tem muito disso. Eles vão perder a oportunidade, né? Aí às vezes a gente tem um desconto muito bacana, então a gente pega um empréstimo, mas a gente sabe que esse material já vai gerar em 2, 3, 4 meses. Então, assim, é analisar o financeiro. Mas é bom investir. E eu vejo que um outro caminho também que muitas empresas tomam é de captar investidores, né? Quando a gente olha para esse mundo de startups, é basicamente como as startups estão nascendo assim, né? Mas a gente também tem visto esse movimento para outras áreas, principalmente acho que 2020, 2021 foi um movimento muito grande, né? De ter muito capital disponível para fundos de investimento, investidores. E esse é um outro caminho que a empresa também pode tomar para talvez captar um dinheiro de uma forma que não tenha uma parcela, mas você ganha um sócio, né? Então tem essa... E tem algumas regras mínimas básicas também, né? Para você partir para um movimento desse. Que como a gente estava falando de uma empresa que nem tem minimamente um financeiro organizado, não dá para buscar um investidor. Mas às vezes tem investidor maluco. Já tipo vi. Aquele do filme, já viu aquela série lá, você até que me indicou? New York, você já viu a história dele? É louco, ele tem um sonho, ele conta e o cara compra, sem ter uma planilha financeira. Você veja então, que é incrível. Muita loucura. Existe, mas assim... Ele entra numa sala de um prédio, assim, num centro empresarial, que não tem nada, não tem parede, não tem chão, não tem nada. E o negócio dele é de coworking. Aí ele vende que ali vai ter salas e tudo e tal, e ele não mostra nada, o cara fala... Começa a falar de dinheiro também. Investe em você. Não importa o que você vai fazer, investe em você. Gente, mas esse é um ponto interessante, porque tem gente maluca mesmo. Eu tenho um caso de uma mentorada, já até acabou a mentoria, mas é um amor de pessoa, a gente já tem contato. Você tem noção, ela mandou de Brasília pra cá um presente pra mim ontem, de tanto que a gente faz essa conexão. Do nada, vem uma pessoa querendo investir num projeto dela, querendo dar um monte de coisa. Aí eu falo, calma, analisa. Porque sair recebendo muita coisa assim, sem você ter nada estruturado, alguma outra segunda intenção a pessoa tem. Então, assim, qualquer contrato que você faça, mesmo para captar dinheiro, né, para sua empresa, analise todas as entrelinhas. Porque contratos são importantes, não é só coisa de boca. Eu acho o contrato muito importante, porque você está adquirindo um sócio. Às vezes a pessoa está vendo um potencial gigante em você, mas às vezes quando a empresa cresce num tamanho absurdamente grande, você fala, eu quero renegociar. Não, mas ó... Entendi, porque lá na frente... no início não fez esse contrato direitinho. Isso, então assim, eu acho bacana, existe gente louca assim, a maioria não, né, quer ver o financeiro, então já é bacana ter o financeiro organizado, mas existe gente assim, mas independente de como faça, analisar contratos é essencial. Não sabe analisar direito? Pede alguém, terceiriza, contrata algum advogado só para analisar, porque a gente está mexendo com dinheiro. Existem advogados só para isso, eu conheço alguns, só para contratos. E aí, se conseguir um louco desse, vamos lá, está tudo certo, vamos. O importante é realmente ter essa visão e entender todas as entrelinhas, porque às vezes tem muitas coisas que os investidores eles exigem, como ela falou, para que a empresa opere, você acaba tendo um sócio. E quando você tem uma sociedade, gente, você tem que levar muito em consideração muita coisa. Não é só porque é um amigo, o tio, o vizinho, o marido. Você tem que analisar porque são cabeças diferentes. Uma outra história. Então, outra percepção que a pessoa tem desse negócio, que era seu filho, né? Exatamente. Sociedade é bacana, mas tem que ser analisada. E a gente falou aqui também de questão de custos, né? A importância de olhar para isso e tal. Qual é uma forma de conseguir reduzir custos? Existe alguma recomendação, assim, a empresa percebeu que talvez os custos estão muito altos. Isso é uma percepção do empresário, da empresária, e por isso talvez a empresa não está lucrando como deveria. Sim. Como fazer para escolher quais custos cortar? Sim, primeiro, tendo, né, tudo levantado no financeiro, separadinho, que é custo fixo e variável, você já vai ter um panorama de que custo realmente é essencial cortar. Então, por exemplo, os custos variáveis são todos atrelados à venda ou à prestação de serviços, né? Então, vendi ou prestei o serviço, tive esse custo. Por exemplo, um hidratante.
Um hidratante que a pessoa vai vender, ela vai vender o hidratante, tem um custo com o produto, tem um custo com a embalagem, tem um custo com frete, isso tudo é custo. Custo com a comissão de alguém que vendeu, a pessoa presta um serviço. Tem o custo da comissão de alguma plataforma que use em relação ao comissionamento. Tem alguns custos atrelados só a se vender. Esse é o variável. O fixo é aquele que você começa o mês já devendo. Ou seja, aluguel, IPTU, condomínio do local, funcionários, isso daí é custo fixo. Ah, Fernanda, mas varia. Tá, a comissão do funcionário está no variável e o que é fixo está no fixo, né? O software que a pessoa usa, as tarifas bancárias, tudo isso está no fixo. Quando você olha e vê que realmente alguma linha está muito discrepante, percentualmente falando em relação ao faturamento, é a primeira linha que você tem que ajustar. Ou seja, olhou lá, a linha de funcionários está muito pesada e não está te gerando lucro, aí você começa a analisar com calma. Aí você entra no detalhe, né? Você vê lá o exame de sangue, mas por quê? Será que meus funcionários não estão produzindo o suficiente para faturar? Ou eu estou exagerando no que eu estou dando para eles de salário, isso, né? O que eu posso fazer para melhorar? Se eu der um treinamento para melhorar a produtividade da minha equipe, será que ela vai faturar? A gente vai faturar mais? Aí, às vezes, por um momento, você tem que custar um pouquinho mais para que depois você reverta isso. Ah, não, que tá muito caro é o local que eu tô. Às vezes a pessoa tá num local muito caro e às vezes não precisa. Né? Com essa questão de pandemia, muitas empresas viram que não precisavam estar em prédios assim, que podia ter um monte de gente, ó, que podia dar um ajuste. Então, será que eu estou no lugar certo? É claro, você tem que estar, se você atender o público, você tem que estar no lugar onde está seu público-alvo. Mas será que eu preciso de tudo isso de estrutura? Ou quando a gente fala mesmo do variável, se você tem produto, será que eu estou com os melhores fornecedores? Será que eu me acomodei? Será que eu não posso achar pessoas, empresas que têm um custo menor e aí eu posso gerar maior lucratividade? Então, sempre é o ponto que, percentualmente falando, está equivalendo ao maior valor do faturamento. Quando você olha o percentual de tudo que está ali na linha, você fala, não, isso aqui está pesando, vamos ver se é isso. Aí você vai depois para o menor. Até porque tem um imposto ali que consome grande parte do... Isso. né? Que é o... Nosso sócio, minha filha, um brinde. É nosso sócio, não tem jeito. Entra ali no final Mas por falar em imposto, isso é muito importante. É uma coisa tem legal de falar empresas que também. não param para analisar. Tem a categoria, né? Tem gente que fala assim, gente, uma coisa que eu detesto ouvir, pelo amor de Deus, ninguém fale pra mim. Eu gosto de ser MEI porque se eu faturar mais, vou pagar mais imposto. Gente, graças a Deus, se você faturar mais e pagar mais imposto, pelo amor de Deus, esquece disso, né? MEI é só se realmente você não puder faturar tudo isso ainda para você caminhar. Mas aí tem a diferença, né, de um microempreendedor, né? Se você está no lucro real, um lucro presumido. Os contadores assustam muito as pessoas falando, não entra no lucro real. É um terror. Não sei o que lá. Fica no lucro presumido. Gente, vamos falar a verdade. É porque eles não querem ter trabalho. Não querem ter trabalho. Se você tiver custos muito altos, é muito melhor que você esteja no lucro real. Como você vai analisar isso? Só se você tiver o financeiro organizado. Mas no lucro real, você só paga os impostos em cima do lucro de verdade. O lucro presumido aqui no Brasil, ele sempre coloca um lucro muito maior. Ele presume que você tenha tal lucro, independente de você ter ou não. Então, às vezes, a empreendedora está lá, pagando dentro do lucro presumido todo mês, porque acha que é melhor, porque o contador falar, porque o contador disse que é impossível, sua empresa vai ser muito auditada, e eles vão inventar coisas sobre você. Por quê? Porque dá mais trabalho. E aí tá pagando imposto muito maior do que deveria. É dinheiro que está deixando de entrar no bolso dela ou o investimento da empresa. Quando ela faz a conta certinha e tem tudo comprovado dentro do lucro real, tem mês, às vezes, no mês que tiver prejuízo não tem imposto. No mês que tiver quase 0 a 0 não tem imposto. Mas estiver no presumido, não. Você tem que pagar de qualquer forma. Então, é uma dica muito legal. Eu acho que é uma área, a área de... Enquanto eu vejo, assim, aí eu tô falando de história mesmo, de storytelling. A área financeira, assim, desbravando, né? Mais mulheres nesse ramo, né? Sim. Aí pensar historicamente isso não era assim. A gente vendo pessoas aí no mundo. A área da contabilidade parece que... né? A gente ainda tem muito que aprender. Mas eu acho que também a pandemia trouxe esse benefício.
Sim. Porque muitas pessoas tiveram que se reinventar nesse período, as empresas, situações que ocorreram, e algumas contabilidades tiveram também que correr para estudar, entender novos mecanismos. Eu não sei se você percebeu esse movimento, Percebi. você que está mais na área. Percebi. E que bom, né? Porque eu acho que era uma área que precisava de uma mexida, né? E que aconteceu, eu acho. Assim, vejo algumas contabilidades mudando com isso. Sim, deu uma mexida, né? Até do online. Antigamente o contador não queria papel impresso. Meu contador, assim, gente, detesta papel há anos. E de repente a gente teve que... Sim, isso é muito legal. Isso é muito interessante, porque as contabilidades, elas tinham essa estrutura muito arcaica, né? A maioria, né? Claro que tinha algumas mais modernas. Mas a maioria era tudo em papel, era tudo aquele negócio de passar de pai para filho, que não sei o quê. Colocavam medo em muita coisa. Muito. Que aí dificulta mais ainda uma tomada de decisão. Dificulta, né? dificulta. De um empreendedor, de empresário. Só que aí com a pandemia, muitas contabilidades começaram a abrir online e às vezes fazendo os valores muito baixos. Né? É só procurar, gente. É igual fornecedor, é cotar. Eu fiz uma mudança. É cotar, a gente também fez. Muito legal, a gente também fez na nossa empresa. Na verdade, a gente pagou uma contabilidade mais cara para ter um benefício maior. É isso. É botar Né? isso na balança. É uma empresa, a Lab é uma empresa que fatura milhões ano, milhões mês, na verdade. A gente tem 86 colaboradores. E o nosso contador antigo batia na mesma tecla. Eu falava, gente, não é possível, eu sou financeira, não tem como, não sei o quê, vamos pro lucro real. Eles não quiseram, sabe o que eu fiz? Vou mudar de contabilidade. Eu mudei. Ué, gente. Mudei, tudo mudou. A carga tributária mudou muito. Porque sempre tem algum benefício que você pode usar para o seu segmento, né? Tem impostos que você só vai pagar se você realmente tiver um lucro X. Então, assim, até isso minimiza. A questão de tarifa bancária, tem um monte de banco que não tem tarifa bancária. Tem gente que paga R$400 por mês, R$300 por mês de tarifa bancária à toa. Né? À toa. Então, esses gastos, assim... São importantes a gente olhar, né? São muitos detalhezinhos. Para poder tomar essas decisões. Sim, né? são muitos detalhes na área financeira. Mas se você parar para pensar no macro primeiro, você já mexe em muita coisa. E consegue ir se aprofundando aonde realmente precisa, né? Porque eu percebo que é uma área que muitas vezes está acompanhada do pessoal, né? Acho que é engraçado a sua história, por isso não estava necessariamente correlacionado, mas a gente vê que muitos empresários acabam lidando da empresa, muitas vezes como eles lidam também no pessoal. Sim. Isso acaba sendo uma extensão do comportamento deles, do orçamento familiar, trata o orçamento empresarial, né? Por isso que eu quebrei da outra vez. Agora não, agora eu tenho 2 outras empresas, né? Além de eu estar na segunda gestão familiar da família, eu tenho um delivery com meu marido e tenho uma empresa de treinamento. Não faço mais essas besteiras já. Tá tudo muito bem, graças a Deus, né? Porque a gente aprende com os erros, né? Mas é isso, é você começar a analisar tudo de uma forma mais técnica. Sim. Fernanda, estamos chegando ao fim do nosso papo. Mentira, já? Né? Passou tá rápido. Gostoso. Queria agradecer muito a presença, pra gente foi muito enriquecedor mesmo esse papo, porque é um tema que, como você falou, muitas vezes as pessoas olham com um olhar meio, isso é chato, isso tal, não quero olhar pra isso, e é muito importante ter isso como realmente o sangue da empresa, né, porque realmente passa por tudo. Então, de verdade, muito obrigado. Eu que agradeço, foi uma honra estar com vocês aqui. Espero ter passado um pouquinho, algumas dicas que já dá para as pessoas começarem a agitar, mas tem um monte de outras coisas que eu gosto de falar. Mas começar a olhar para o financeiro da empresa, seu financeiro pessoal, é você começar a ter mais liberdade na sua vida. Talvez até eu estava pensando aqui numa dica, né? A gente falou que o podcast, o tema era começando pela pequena e média empresário, né? Essa coisa do olhar da finança, da gestão. Mas eu acho que talvez o que ela deixou aqui é que primeiro olha para a sua gestão, para depois você até melhorar a gestão financeira. Também, porque um bom CNPJ tem que ter um bom CPF por trás. Eu acho. E ela, não é à toa não, gente. Aqui, ó. Escreveu as donas da porra toda, adoro. Bom nome, né? Né? Adorei esse nome. Fernanda, fala um pouquinho desse livro que é legal, né? E também os contatos para que... Exatamente, eu pedi para vocês as redes sociais, onde o pessoal pode te acompanhar mais. Eu fui coautora, eu coloquei um pouquinho da minha história aí, um capítulo com mais 107 mulheres. Nossa, muita mulher, né? Entrou no Guinness, você acredita? Eu nem sabia que ia sair um livro desse tamanho. Mas é muito bacana esse livro para mulheres, ó.
Mas todo mundo que quiser saber um pouco mais sobre gestão financeira, pessoal da empresa, né? Principalmente a parte comportamental, que se deixasse, eu ia ficar falando assim horas, porque eu amo, né? Porque não é só você olhar uma planilha. É você entender tudo que tem por trás disso, todo o seu comportamento, mas pensando que você está fazendo esse esforço para ter uma vida melhor. Por que você quer a sua empresa? Por que você abriu sua empresa? Porque realmente você quer que ela cresça, que ela tenha bons frutos, você quer ajudar pessoas que trabalham lá, e você quer ter uma vida melhor com sua família, você quer poder fazer as coisas que você quer. E você só consegue isso se você tiver uma boa gestão financeira também. Então, é sobre essa liberdade que eu falo. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais pelo convite. Primeiro, o podcast de vocês é maravilhoso. Eu sei que tem muitas dicas bacanas, né? E fora isso, a conexão que eu já tenho com você, com esse sorriso, essa energia linda, né? Não poderia deixar de estar tão honrada aqui, tá? E minhas redes sociais são Fernanda Dacier no Instagram, tá? Tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Espero. E o livro pode? O livro pode. Tá nas livrarias também? Tá nas livrarias também, ou dá para adquirir pelo meu Instagram também, que eu tenho alguns exemplares ainda. Legal. É muito bacana, sobre várias histórias de empreendedoras. Eu vou ler. Mas, gente, contem comigo para essa virada de chave. Eu sei que aos pouquinhos dá para ir pegando, mas quero saber dos resultados de vocês depois, hein? Colocando em prática, me marca lá, fala, comecei. Porque eu fico vibrando, gente. Verdade, eu sou a louca de ficar vibrando pelos outros. É bom, né? Amo. Você viveu na pele. Exatamente. Que bacana. Gente, eu quero agradecer a Masterpiece, nosso parceiro maravilhoso, que está aqui sempre abrindo essas portas lindas desse lugar encantador. A gente tem aqui uma biqueira com o nome da Conexão e a gente ama muito estar aqui. Obrigada pela parceria. Isso aí, ó, para quem quer acompanhar a Fernanda, as redes sociais dela vão estar aqui nos comentários do vídeo, os da Conexão também, meus, da Márcia. E se você quiser complementar esse papo aqui, comente aqui embaixo alguma ideia, o principal aprendizado que você teve com esse vídeo, porque a gente vai estar aqui interagindo com você. Não esquece que mês que vem tem mais episódios do Conexão Cash e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.